culminou com uma publicação na Endoscopy, que é a maior revista europeia de endoscopia, e acabou virando produto também da minha tese de livre docência junto à Faculdade de Medicina da USP. Então, quer dizer, foi bem produtivo, foi bem profícuo esse nosso trabalho, esse quem procura cura, esse rastreamento, essa prevenção que nós fizemos na cidade e no município de Belterra. Quando acabou isso daí, um olhou para o outro e falou: e agora? Acabou o nosso programa, o nosso projeto, o que que nós vamos fazer? E aí, principalmente por conta de uma doação e de um estímulo que um paciente do Marco Aurélio, no canto superior direito, ele nos deu, nós resolvemos montar uma ONG. E essa ONG ia atuar onde? Obviamente, naquele ponto que nós conhecemos, no Rio Tapajós, tratando a comunidade ribeirinha, as populações ribeirinhas do Rio Tapajós. E, levando em consideração todo o carinho que nós tínhamos pelos Zoés, a nossa ONG acabou ganhando o nome de Zoé. E aqui tem algumas figurinhas que eu gostaria de chamar a atenção, provavelmente vocês conhecem alguns daqui, mas daqui é o Plínio, o charado Plínio Kutaiti, Plínio Averbach. Ele foi muito importante no desenvolvimento dessa ONG. Ele fez toda a parte de logística, ele fez toda a parte estrutural, registro da marca, obtenção do CNPJ, ele que fez esse logo, que eu acho que ficou muito bonitinho, dessas duas mãozinhas no Z. Isso aqui, na verdade, ele fez junto com o Pedro, o irmão dele, o Pedro que está aqui. Mas não poderia deixar de falar do Fábio Tosi, né? Eu já comentei dele, o Marco Aurélio, o Menezes, o Paulo Chap, a Bia Souza Dias, o Walter Campos, nosso querido colega de turma, da 65ª turma, o Ângelo, atual diretor clínico do Sírio-Libanês, e o Daniel Danslan. Então, com todas essas pessoas, nós fundamos a nossa ONG Zoé. Isso daí foi em 2019, tá? Então, em 2019, nós lançamos a nossa ONG Zoé e a primeira expedição só aconteceu em 2020, justamente porque a nossa ONG ela foi fundada absolutamente num período que a Covid estava chegando no Brasil, e isso daí mobilizou um monte de coisas, tanto é que a gente levou um ano para fazer a nossa primeira expedição. E a nossa primeira expedição foi lá em Belterra, onde nós fizemos um reconhecimento local, fizemos uma jornada de ultrassonografia, ultrassonografia, que está o Menezes, o Márcio, e foi uma expedição muito boa, porque realmente a gente deu um pontapé inicial e começamos a fazer os nossos atendimentos. Então, durante essa primeira expedição, nós fizemos mais de 120 ultrassom, e é muito interessante que os pacientes chegavam com o pedido de 5 anos. Quer dizer, há 5 anos havia sido pedido ultrassom que nunca foi feito porque a ultrassonografia não era disponível nessa região. Mas a gente fez também coisas importantes, reunião com o prefeito, com os dirigentes de hospital. Nós fizemos uma visita, eu, na verdade, eu levei as pessoas para conhecer o Abaré, né, o barco hospital, e fizemos um planejamento das nossas próximas ações. E a segunda expedição ocorreu em agosto de 2021, e aí nós fizemos uma jornada de ultrassom e de tratamento de varizes de membro inferior. Então, aqui está o Fábio Tosi, está o Walter Campos, querido colega de classe. O Walter, na verdade, é meu colega desde os tempos do colegial. E durante isso, nós tratamos as varizes de 108 pacientes. Olha que coisa interessante. E o tratamento de varizes parece uma coisa estética, mas não é puramente estética, não. Essas pessoas que têm varizes sentem as pernas pesadas, o trabalho acaba sendo limitado por isso, e foi muito importante a realização do tratamento de varizes desses pacientes. E foi feito uma jornada de ultrassom, mas agora a bordo do Abaré. 120 exames realizados a bordo da embarcação Abaré. Além disso, nós fizemos uma reunião com a reitora e nós fizemos basicamente um fechamento de uma parceria com a UFOPA. A UFOPA é a Universidade Federal do Oeste do Pará, que atualmente cuida do Abaré. Fizemos uma visita a Aveiro,
Aveiro é uma cidade que está rio acima em relação à Belterra e faz parte da nossa área de atuação. A nossa atuação, basicamente, em termos de Rio Tapajós, é Santarém, Belterra e Aveiro, tá? Vocês vão ver que mais para frente eu vou mencionar Óbidos. Óbidos já é uma cidade na beira do rio Amazonas, onde nós fizemos a nossa 25ª expedição, mas isso vocês vão ver um pouquinho para frente. E durante essa expedição nós fizemos a preparação do centro cirúrgico para a terceira expedição. Então, a terceira expedição foi uma coisa muito interessante para a gente. Foi para mim, eu fiquei muito feliz. Nós conseguimos montar esse centro cirúrgico que vocês estão vendo, tá? E nesse centro cirúrgico nós já fizemos muitos procedimentos. Então, a montagem desse centro cirúrgico para nós foi uma coisa muito importante. E a terceira expedição, então, foi quando nós inauguramos esse centro cirúrgico. Nós fizemos cirurgias de hérnia, 45 cirurgias de hérnia. Nós levamos também endoscopia digestiva e fizemos coisas muito bonitas durante essa nossa terceira expedição. A 14ª expedição foi em fevereiro de 22, foi a bordo do Abaré, e onde foi feito exames de ultrassom. Você vê que o ultrassom está sempre presente. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande. Eles não conseguem fazer exames de ultrassom. E foi iniciado um programa de saúde mental. Aqui está a Raquel, nossa colega de turma também, e foi feito o atendimento a bordo, então, do Abaré. A quinta expedição ocorreu em março de 22, em Belterra. Foi uma expedição dedicada ao Março Azul, que é a prevenção do câncer coloretal. Nós fizemos colonoscopias, endoscopias, mas também fizemos cirurgias proctológicas e cirurgias de hérnia. Nós tivemos a presença do Drauzio Varela, nosso querido amigo Drauzio. Ele participou dessa expedição, assim como os diretores da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Foi uma expedição muito importante. Durante essa quinta expedição, eu tive o privilégio de encontrar o seu Francisco, e o seu Francisco ele foi diagnosticado, havia sido diagnosticado durante o Quem Procura Cura, que é o nosso trabalho de rastreamento do câncer coloretal, uma neoplasia, um câncer do cólon sigmoide. E ele estava muito feliz, muito agradecido, e ele veio fazer uma colonoscopia de controle após a cirurgia que ele fez logo após o diagnóstico que nós realizamos. Bom, a partir daí fizemos uma série de expedições, sempre clínica médica, cirurgia, endoscopia, ultrassom, dermatologia, gineco, pediatria, infecto, saúde mental. Obviamente, a anestesia não pode estar fora disso daí, tendo em vista que a gente tem cirurgia e endoscopia, e tratamento de varizes. Quer dizer, tentando levar uma série de especialidades a essas pessoas que são muito pouco assistidas e que não têm a possibilidade de um tratamento maior. Então, a nossa 25ª expedição, que foi a nossa última expedição, aconteceu entre 9 e 16 de março agora de 2024. Foi uma expedição muito interessante, foi o Março Azul de rastreamento do câncer coloretal, realizada na cidade de Óbidos, como eu comentei, no estado do Pará, essa sim às margens do rio Amazonas, tá? Óbidos é um município muito interessante, porque é um município muito comprido. Ele se inicia às margens do rio Amazonas, mas ele sobe e ele vem até a fronteira aqui de Suriname. Você imagina quando você se propõe a fazer um rastreamento de uma população num município como esse, a dificuldade que nós temos, tá? E essa dificuldade começa pela própria localização de Óbidos. Óbidos, ela está a 3 horas de Santarém. Santarém é uma cidade grande, como vocês sabem, 3 horas com uma lancha rápida. Ela tem uma população de cerca de 50 mil habitantes, e que se distribui entre a parte urbana e a rural, e uma estimativa de 7 mil pessoas entre 50 e 70 anos. Por que eu coloco 50 e 70 anos? Porque é a nossa população-alvo. Quando você faz um rastreamento, quando você vai procurar câncer em quem não sente nada, você tem que determinar qual que é a população, qual que é a faixa etária onde o tumor é mais frequente
e é entre 50 e 70 anos. Nossos trabalhos eles se concentraram na Santa Casa de Óbidos, que é gerenciada pelos freis franciscanos, foram maravilhosos, receberam de uma maneira muito aberta e nos facilitaram muito o trabalho, mas também o trabalho foi feito a bordo desse barco hospital. Esse é um outro barco hospital, olha que beleza esse barco hospital, é o Papa Francisco. E esse barco, ele realmente ele tem uma série de facilidades. Ele tem consultórios de clínica médica, eles têm consultório de oftalmologia, de ginecologia, eles têm ultrassom, mamografia, eles têm um centro cirúrgico montado, tem uma recuperação pós-anestésica montada. É um verdadeiro hospital flutuante. Então, uma parte dos exames nós fizemos no Papa Francisco e parte dos exames nós fizemos na Santa Casa. Então, essa 25ª expedição da ZOE foi feita em conjunto com três sociedades grandes: a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a Sociedade Brasileira de Coloproctologia e a Federação Brasileira de Gastroenterologia. Quer dizer, foi um trabalho conjunto das três sociedades com a ONG ZOE. Esse trabalho foi feito através da pesquisa de sangue nas fezes, fizemos 4.000 testes. Aqueles pacientes que eram positivos, que tinham sangue nas fezes, demonstrado pelo exame, eles eram então encaminhados à colonoscopia. E nós fizemos então 370 colonoscopias. Eu realmente, quando eu via esses números, a necessidade de fazer esse número de exames, eu pensei que a coisa não ia ser exequível, mas foi. Nós fizemos essas 370 colonoscopias graças a uma grande equipe e os resultados finais nós não temos, estamos aguardando ainda a anatomia patológica, mas podemos dizer que 2 casos de câncer avançado foram diagnosticados durante essas 370 colonoscopias e esses pacientes, então, foram encaminhados para tratamento no Hospital Regional de Belterra. Desculpa, Hospital Regional de Santarém, no Hospital Regional do Baixo Amazonas, localizado em Santarém. Bom, durante esse tempo todo, qual foi o impacto da ZOE? Nós fizemos, então, 25 expedições, tá? Nós estamos basicamente com 4 anos de trabalho, sendo que o primeiro ano acabou sendo comprometido por conta da pandemia de Covid. Nós temos mais de 200 voluntários participaram, quase 6.500 atendimentos e 15.000 horas doadas pelas pessoas, pelos seus voluntários, né? Aqui estão os números mais detalhados, mas nós temos aqui, que se a gente for colocar isso daqui numa cifra de dinheiro, os valores de horas trabalhadas, eles ultrapassam 1.400.000 reais, tá? É uma coisa que eu acho que, se a gente pegar a região, é uma coisa bastante impactante para essa região. A 26ª expedição vai ocorrer agora na última semana de junho. Nós vamos fazer uma mega expedição, vai ser uma expedição muito grande. Vai ser no Hospital Municipal de Belterra. Nós vamos fazer cirurgias laparoscópicas de vesícula, cirurgias de hérnia, cirurgias ginecológicas, cirurgias dermatológicas, ultrassom, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, dermatologia clínica e clínica médica. Olha só quanta coisa que a gente vai estar levando nessa 26ª expedição. Eu acredito que nós vamos ter cerca de 36 voluntários que vão fazer parte dessa expedição. E uma coisa muito interessante, nós estamos trazendo 3 alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Nova York. Então, nós vamos ter 3 alunos de Nova York. Nós fizemos uma reunião com a diretora da Faculdade de Medicina de Nova York. Ela está muito animada em mandar esses 3 alunos. Nós vamos ter estudantes também da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, serão provavelmente 3 estudantes também, e nós vamos realmente fazer com que essa expedição seja muito profícua, que traga muitas coisas interessantes para essa população de Belterra, para essa população ribeirinha do Rio Tapajós. Bom, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu deixo aqui alguns dados da nossa ONG Zoé. Então, eu convidaria vocês
a visitar o nosso site, tá? É onguizoe.org, nosso Instagram é onguizoe.oficial, e para aqueles que queiram doar alguma coisa, que se interessem em uma doação para a ONG, fica aí registrado o Pix da ONG Zoe. Eu super agradeço, Plínio. Foi fantástico. Espero que eu não tenha ultrapassado muito o tempo que você esperava, Plínio. Muito obrigado. Obrigado a você, querido. Não ultrapassou nada. A gente vai ter um tempinho com o Marcelo para conversar um pouco, para fazer os nossos comentários. Às vezes a gente não sabe nem muito o que dizer frente a tudo isso, né? Eu sempre considero que o primeiro serviço que a gente tem que fazer pelo mundo é com a gente mesmo. O primeiro e maior serviço é a gente estar em boas condições, num estado aberto, saudável, feliz, né? Com compaixão. Esse, para mim, é o maior serviço. E depois um serviço que a gente faz que é possível para cada um de nós, né? A gente não precisa fazer política nacional, né? Às vezes a gente pode fazer alguma coisa no nosso bairro, primeiro na nossa família, né? Gosto muito, Marcelo, de uma frase que existe no Reiki, que se fala assim, né? O Reiki, antes de tudo, é para você mesmo, depois para sua família e depois para os outros, né? Que é uma inversão do que a gente vê na nossa cultura ocidental. Às vezes a gente tem uma ânsia de fazer pelo outro e a gente não se inclui, e muitas vezes não inclui a família, né? Então, eu queria valorizar isso, porque eu sei que na sua iniciativa você tem isso muito claro, você está fazendo aquilo que está no teu alcance, né? Talvez você pudesse fazer muito mais, com mais recursos, etc. Mas a tua iniciativa é um leito por onde muitas pessoas podem aportar também, trazer suas contribuições pelo Pix, porque essa é uma contribuição muito importante também, né? Mas outros níveis de contribuição também. Você está abrindo uma avenida que está deixando um legado que é importante, que eu espero que possa estar sempre crescendo, né? Então, eu queria deixar aberto para as pessoas que quiserem fazer perguntas para o Marcelo, fazer algum comentário. É só levantar a mão ou direto abrir seu microfone. Li, eu vou aproveitar aqui porque no chat tem umas perguntinhas. Tá. É, tem uma série de palavras elogiosas aí, eu agradeço, mas eu gostaria de saber o que é oferecido em saúde mental que foi observado lá nessas áreas. A Cecília Stella que pergunta. E assim, nós temos uma equipe de psiquiatras que é capitaneado pela Raquel Schumacher e uma equipe de psicólogas que é capitaneado pela Ana Castelo, que é uma querida psicóloga. E o que elas observaram lá é que tem muito espaço para tratamento de saúde mental. Tem muito alcoolismo, tem muita violência doméstica, tem estupro, tem muitas coisas impactantes e importantes que podem ser trabalhadas pelo pessoal de saúde mental. E a Raquel, ela está organizando agora um serviço de telemedicina de forma a casos selecionados em que ela percebe que é passível do tratamento à distância, ela vai tratar desses pacientes remotamente. E ela montou uma equipe maravilhosa de profissionais maravilhosos que vão estar trabalhando junto com ela. Tinha uma pergunta aqui também, Pli, a respeito do rastreamento do câncer coloretal. Eu perdi aqui, mas o que foi encontrado? Gostaria de perguntar como os índices de câncer nesses povos comparado à população geral. Essa pergunta é muito importante, muito inteligente, da Subag. É, o que a gente imaginava previamente é que a gente ia encontrar menos do que nós vemos aqui no Sudeste. E não foi o que a gente encontrou. A gente encontrou índices muito semelhantes ao que a gente vê aqui no Sudeste, tá? Na região Sudeste do país. Isso daí, muito provavelmente porque existe uma subnotificação muito grande. Quer dizer, o paciente, ou ele tem o tumor e esse tumor ele não é avisado, né, aos órgãos,
ou ele não chega nem a ser diagnosticado. O paciente ele acaba tendo tumor e ele não tem o diagnóstico preciso. Então, em relação à população geral, mais especificamente região sudeste, os índices são muito semelhantes, foram muito semelhantes. Poderia fazer uma pergunta para o querido Marcelo. Marcelo, queria aproveitar primeiro para parabenizá-lo publicamente, porque você já tem recebido esse tipo de reconhecimento da nossa parte há muitos anos. Mas como é que é a possibilidade de uma interação da Zoé com iniciativas, digamos, de pesquisa nessas populações, especialmente na área de infecciosas, como hepatites, por exemplo, que é um campo que a gente sabe que na Amazônia é extremamente importante, e há uma certa subnotificação, até um entendimento precário das hepatites nessa região. Como é que seria essa possibilidade de interação, aportando, inclusive, recursos para essas expedições, complementarmente, para obter outros resultados de inquéritos, por exemplo, sobre epidemiológicos ou dessa natureza? Obrigado, Marcelo. Parabéns. Obrigado, Rai. O Rai, na verdade, ele é mais do que colega de turma, né, da 65, mas nós somos colegas de colegial. É Então, verdade. querido amigo Raimundo, um expoente, um professor querido aí da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e obrigado aí, Rai, pela pergunta. Eu vejo com excelentes olhos, Raimundo. Eu acho que, na verdade, eu acho que a produção científica é extremamente bem-vinda. Nós estamos com um plano agora de produzir alguma coisa, ainda mais com esses alunos de Nova York que estão vindo, né, com o apoio da Universidade de Nova York. Eu acho que trabalhar alguma coisa em hepatite na região amazônica tem tudo a ver. Obviamente, a gente acaba sendo um pouco limitado pelas questões financeiras, mas, obviamente, se a gente desenvolver um projeto, se a gente tiver apoio, se a gente tiver recursos, eu vejo com excelentes olhos, a gente pode pegar, enfim, pessoas que se interessem, Raimundo mesmo, e até levá-los junto conosco na expedição. Essas expedições, obviamente, nós trabalhamos muito. Habitualmente a gente sai dos nossos alojamentos às 6, 6:30 da manhã e a gente retorna já com o sol posto, né? Mas, mas dentro desse contexto, além desse trabalho bonito que você, por exemplo, está sugerindo, nós temos alguns momentos para apreciar essa natureza maravilhosa da região. Então, já fica aberto aí o convite, Rai, para você estar conosco e veja se realmente isso aí se torna uma ideia viável. É muito, muito bem-vindo. Obrigado, muito bom. Mônica, abre o seu microfone. Então, maravilhoso o trabalho, fiquei encantada. E eu não sou da área de saúde, sou socióloga e trabalhei na área de meio ambiente com pescadores e ribeirinhos, e gostaria de saber se foi feita alguma pesquisa a respeito do porquê desse número alto de câncer, né, de colo, e de se tem alguma pesquisa a respeito da qualidade da água e dos peixes, né? Principalmente de concentração de metais pesados, porque tem toda a mineração e tudo, né? Mônica, pergunta maravilhosa. Deixa eu te falar uma coisinha. Primeiro que eu não vou falar que é alto os índices que a prevalência não é alta. A prevalência é semelhante da população sudeste, mas é mais alta do que o esperado. E o porquê mais alta, provavelmente por conta de falta de diagnóstico e subnotificação. Chamou muito a atenção em relação ao estômago dos pacientes, que a gente fazia endoscopia e colonoscopia, né? Hum, O estômago é um estômago sofridinho, eles têm uma coisa que a gente chama de atrofia, atrofia e metaplasia, que são situações pré-câncer, tá? Isso daí pode ter a ver com a utilização do sal, eles salgam
a carne, o peixe, enfim, isso daí eventualmente pode ser deletério à mucosa, que é o revestimento da parede do estômago. Mas eu gostei da sua última colocação, que é em relação aos metais pesados, né? E eu estou com uma ideia aí de fazer um trabalho, falta um pouquinho de recursos, enfim, e quem fica aí para o Raimundo também, quem sabe ele nos ajuda em alguma coisa. Mas eu estava com a ideia, Raimundo, de fazer um estudo, olha só, do gradiente de mercúrio. Para quem não sabe, o mercúrio é um metal pesado, contamina as águas, e daí tem a ver com o garimpo ilegal, né? Então, a ideia era fazer um gradiente da concentração de mercúrio na água do Tapajós, vindo rio acima até a sua foz aí junto ao rio Amazonas. Então, a gente faria uma dosagem de mercúrio na água, uma dosagem de mercúrio sérico no sangue dos pacientes, das pessoas, uma dosagem de mercúrio nos peixes e uma confrontação com o quadro clínico desses pacientes, tá? Eu conversei isso daí com o Eric. O Eric é um cara fantástico, é um neurocirurgião que piloto de avião. Ele é o responsável pela saúde dos Zoés, da aldeia indígena Zoés. Ele que nos levou lá, ele que foi o piloto que nos levou, guiando aquele monomotor que eu mostrei. E ele tem uma experiência muito interessante com esse estudo do mercúrio nas águas. Tem até um documentário a respeito dele, Eric, e que ele fala dessa problemática do mercúrio na água. Então, o que eu acredito é que a gente teria um gradiente que seria decrescivo em relação, decrescente, desculpa, decrescente em relação a rio acima, rio abaixo, justamente porque o mercúrio ele vai se diluindo a partir daquele momento onde ele é jogado nas águas. Eu não desisti desse trabalho, eu apresentei isso daí, inclusive, para o pessoal do IEP, do Instituto de Ensino e Pesquisa do Sírio-Libanês, para quem sabe eles se interessem e, eventualmente, eles nos apoiem em algum estudo desse tipo, mas não tivemos resposta ainda. Então, Rai, fica aí um convite, se você achar que é uma ideia interessante, acho que dá frutos muito interessantes, cientificamente falando. E é isso aí, Mônica. Legal, obrigado pela sua pergunta. Só Não, complementando que o Instituto Oceanográfico, desculpe, Plínio, imagina. posso, posso Claro, falar? claro. Então, o Instituto Oceanográfico lá da USP tem vários trabalhos, né, que fizeram na área de região de Cubatão, Bertioga, ali o estuário ali da de Santos, Cubatão, tudo. Então, enfim, é isso. Legal. Obrigada. Tem duas perguntas aqui ainda que eu queria te passar, Marcelo. Uma, a Renata perguntando como é feita a seleção de voluntários. E outra, a Maria Helena Sponton, querida, perguntando se existe uma preocupação do controle de natalidade dessa população que você tem contato lá. Tá? Então, em relação a ser voluntário, eu recomendaria acessar o nosso site. Lá tem um ponto de inscrição para voluntários e são todos bem-vindos. Eu posso confessar uma coisa, Plínio. Você sabe que a gente tem tantos voluntários que se inscrevem e a gente não consegue, obviamente, acolher todos, né? Mas a gente faz o possível para dar atenção. Quer dizer, nós sobrevivemos às custas de voluntários, né? Então, por favor, se inscrevam e vamos ver como que a gente consegue alocar cada um dentro das nossas expedições. Desculpa, a segunda pergunta qual que era, Pli? Sobre natalidade. A natalidade é uma preocupação. Nós chegamos a pensar em oferecer laqueaduras, mas aí tinha um contexto também de que poderia esbarrar alguma coisa sob o ponto de vista legal. Daí nós pensamos em oferecer DIU, tá? Nós temos um ginecologista que está estudando o assunto e eventualmente fazer a aplicação de DIU nas mulheres, né? Então, é isso daí. Eu acho que DIU pode ser uma boa solução em relação ao controle de natalidade, que sem dúvida é uma preocupação. E, Marcelo, então, para a gente terminar aqui um pouquinho, a gente nunca gosta de terminar, mas quando chega a hora a gente termina, né?
Eu queria te perguntar assim, qual tem sido o impacto pessoal para você dessa grande aventura? Porque certamente isso não é a sua rotina de consultório, não é a sua rotina de centro cirúrgico, né? Certamente isso te toca e vem, né, de lugares em você. Então, eu queria te perguntar se você estiver disposto a compartilhar um pouquinho com a gente, como tem sido a tua experiência pessoal, de que maneira isso está sendo importante para você. Li, é muito interessante, sabe? Que de repente a Zoé virou uma coisa grande, sabe? Virou uma coisa que eu passo boa parte dos meus dias pensando na Zoé, né? Nos problemas que a gente tem, como resolver, como fazer, programação de expedições, e isso para mim impacta muito. Eu lembro que teve uma expedição há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos atrás, que estava o Plínio, seu xará, o Pedro, meu filho, a Bia, que é dermatologista, e eu, quer dizer, tem uma família inteira em Belterra fazendo atendimento. E. Bia, estou acabando. É, então, isso daí acaba sendo uma coisa, no contexto pessoal, muito, muito, muito forte. Então, eu acho que a gente tem até que saber dosar a coisa, né? Quer dizer, não pode se entregar tanto, porque tem um contexto que é o contexto da realidade da gente, né? Das necessidades, das obrigações, enfim, que a gente realmente precisa estar atento a isso. Eh, mas eu não imaginava que isso daí fosse dar um fruto aí tão forte, Plínio, que ia me envolver tanto do jeito que tem me envolvido. Bom, então eu acho que eu vou terminar fazendo uma provocação, uma sugestão, né, para a ONG Zoé também, né? Porque quando a gente fala de saúde, tem um aspecto da saúde que é muito esquecido na nossa cultura ocidental, que é o nosso próprio autocuidado, né? Geralmente, quando a gente pensa em saúde, a gente pensa que alguém vai cuidar de nós, né? Ou que a gente vai cuidar de alguém. E o autocuidado ele acaba ficando um pouco fora da nossa visão em termos de cultura, de culturas ocidentais, né? Então, o tema da educação em autocuidado é um tema muito importante, né? A gente, aqui no Núcleo, tem até sugerido para as faculdades sírio-libanês que estão começando agora, que a gente tenha uma disciplina, assim, para os alunos de educação e autocuidado, para convidar os alunos a se sensibilizarem para a importância do autocuidado, né? E de repente, quando eu estava ouvindo você falar hoje aqui, eu estava pensando, né, até associado ao tema da saúde mental, do cuidado com saúde mental, como poderia ser importante, em algum momento aí para frente, ter uma atividade de educação em autocuidado. O que que é isso na prática? É ensinar a meditar, ensinar a relaxar, ensinar a prestar atenção em respiração, coisas da área integrativa que são muito simples e que podem ser muito potentes também ao mesmo tempo e que envolve, né, ativa e engaja o paciente, né, no seu próprio cuidado, né? Porque às vezes vocês vão lá e oferecem um cuidado maravilhoso e aquela pessoa não está educada para olhar para si mesma e cuidar de si mesma de uma forma mais ampla, né? Então fica aqui uma provocação, né, para que a Zoé considere mesmo uma atividade dessa lá para frente também, né? Pô, muito, muito bacana, Pli. Tá bom, gente. Então, olha, obrigado aos colegas que estavam aqui presentes também, colegas do Marcelo, meus também. Obrigado a todos vocês que estavam aí. Eu agradeço muitíssimo ao Marcelo e realmente quero valorizar muito a sua iniciativa, né, que está ajudando tanta gente, né, está abrindo, como eu dizia, né, um leito para que isso permaneça por décadas aí, né, ajudando as pessoas que precisam, que estão fora do alcance, às vezes, das ações governamentais, né? Um beijo, Marcelo querido. Obrigado, Pli. Obrigado a todos vocês. Espero não ter decepcionado esse Plínio querido. Imagine. Podem abrir seus microfones se quiserem. Um beijo para Parabéns, todos. parabéns. Obrigado. Mais uma vez, Obrigada, obrigado. Marcelo. Obrigada, Obrigado, muito obrigado. bom. Obrigada, Obrigada, Plínio, Obrigada. Marcelo. Foi ótimo, gente. Até breve. Obrigada. Até Parabéns. breve. Até. Muito bom, gostei muito, muito obrigada. Parabéns, querido Marcelo e Plínio. Márcio, Obrigado. querido. Parabéns, Parabéns. parabéns, maravilhoso.
Helena. Muito bom, muito bom. Beijo. Lindo. Ai, você tem que estar sempre, viu, lindão? Você está preso. Não, cativo, Marcinha, cativado. vai dar uma- Cativo. Márcia Salomão. Nossa, Aí, Beijo pra Marcelo, vocês. vamos lá, vamos caprichar na saúde mental, hein? Vamos tentar ajudar. É isso aí. Nossa querida Marcinha. Tchau, até o próximo. Obrigada, Tchau, tchau, Marcelo. pessoal. Obrigado. Então, um beijo, até de repente, até de Parabéns. repente. Tchau. Tchau, Plínio. Tchau, beijo. Tchau.